tempo de retornar para casa, porque o Pai está à tua espera. É tempo de voltar para o nosso lar, para o lugar aonde nós era alimentado, o lugar aonde tinha fartura, tinha bonança, e nós deixou tudo para procurar os prazeres passageiros dessa vida. Nós deixou o nosso Pai, nós deixou a nossa verdadeira alegria pela alegria momentânea, pela alegria passageira, pelas coisas que se acabam, pelas coisas perecíveis. Mas não é isso que Deus, o nosso Pai Celestial, quer para nós. Temos uma passagem no livro de Lucas, capítulo 15, onde fala sobre um jovem que resolveu pedir a parte dos bens e desfrutar em uma terra longínqua, uma terra remota, uma terra distante, um lugar longe da sua família, longe do seu pai. Vemos então, meus irmãos, essa história, uma história comovente, a qual tem tocado milhares de vidas, de gerações em gerações, e essa parábola tem fluído nas vidas de muitas pessoas, porque reflete verdades espirituais. É uma história que edifica a nossa vida. Este jovem, ele tinha tudo. A palavra de Deus fala que ele tinha o seu pai, ele tinha sua família, ele tinha banquete, tinha alimentos, ele tinha tudo o que era necessário para a sua sobrevivência. E certa vez a Bíblia fala, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e ele dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecia dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, põe um anel no dedo dele e as sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho então mais velho se indignou, ficou com raiva e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar.
Mas ele respondeu ao seu pai: faz tanto anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A Bíblia fala que ele pediu os bens e foi se desfrutar. A Bíblia fala que ele até gastou os seus bens, usou o seu dinheiro ali de uma forma, né, meus irmãos, sem controle no seu dinheiro, não teve gerenciamento do seu dinheiro. Ele foi simplesmente gastando o seu dinheiro com os amigos do mundo. Ele foi gastando o seu dinheiro ali com os seus colegas do mundo secular e foi se divertindo, pensando que são amigos, pensando que são pessoas que estão ali para ajudar, mas somente são pessoas aproveitadores, são pessoas ali que só estão para aproveitar. E este jovem gastou o seu dinheiro, os seus bens com as prostitutas. A Bíblia fala que até mesmo com as prostitutas ele foi gastando o seu dinheiro, o seu bem. Ele gastou toda a sua fortuna, a sua herança. Chegou um momento da sua vida que ele começou a passar necessidade, porque veio uma grande fome sobre o lugar que ele estava, que veio uma fome tão grande que o único trabalho que ele conseguiu ali para sobreviver foi cuidar de porcos. A fome era tão grande, tão tensa, que dava vontade de comer das bolotas, dos restos de alimento que eram jogados para os porcos. Ele sentia aquela vontade, aquele desejo. Mas imediatamente a Bíblia fala que ele começou a conscientizar-se. Ele caiu em si e começou a refletir que ele estava ali em um lugar errado, que na casa do pai dele tinha fartura, que na casa do pai dele tinha tudo. Então ele começou a conscientizar-se, ele começou a voltar a refletir novamente que ele estava ali padecendo necessidade, então não era necessário ele estar passando ali, bastava ele voltar para a casa do seu pai, se arrepender, e nem que se fosse um jornaleiro, um trabalhador do seu pai, ele voltasse pelo menos para trabalhar para o seu pai, não sendo filho, mas sendo um escravo. Ele pensava em si: nem que eu volto para a casa do meu pai, porque lá tem fartura, nem que eu seja um escravo do meu pai, nem que eu seja um trabalhador do meu pai, mas que eu vou voltar para lá, eu vou, porque lá tem fartura, lá tem alimentos. E que estou fazendo aqui, né? E quantas vezes nós caímos em si, quantas vezes é chamado a atenção por Deus. Deus nos chama a nossa atenção e Ele desperta nós de uma maneira tão grande, que faz nós cair em si e faz nós refletir a nossa vida. O que estamos fazendo? Por que nós deixou de fazer a vontade de Deus? Por que nós deixou de fazer a vontade do Pai? Por que nós estamos passando essas necessidades a qual não deveríamos estar passando? Por que eu estou enfrentando esses problemas que não deveria eu estar passando por esse problema? Mas eu entrei nesse problema, eu decidi escolher os meus caminhos, eu escolhi fazer a minha própria vontade, eu escolhi ser independente de Deus, eu escolhi obedecer o meu próprio coração, eu decidi eu mesmo mandar em mim mesmo. Então por isso vem as consequências, porque, meus irmãos, todas as nossas escolhas erradas também vêm as consequências, seja o bem e seja o mal. Se você escolher qualquer caminho, se for caminho bom, você vai ter a consequência
consequência boa. Se for o caminho mau, você também vai ter a consequência má. Porque, meus irmãos, o que o homem colhe, o que o homem planta, ele colhe. Então, se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Então, nessa vida, nós temos escolhas. Você deve fazer a sua escolha. Ou você escolhe viver sem a presença do Pai e passar esses problemas sozinho, passar essas necessidades sozinho, ou você decide permanecer com o Pai, junto com o Pai, sofrendo os problemas e aflições, mas junto com o Pai. Porque se sem o Pai está difícil, se com o Pai já está difícil, imagina sem o Pai. Se vivendo com Deus já está difícil as coisas no mundo, imagina assim a sua presença, imagina assim a sua graça. A Bíblia fala que este jovem, o pródigo, estava padecendo necessidade. Ele desejava se alimentar das bolotas ali que era jogado para os porcos. A lavagem que era para sustentar os porcos, ele desejava. Mas ele caiu em si e falou: o que eu estou fazendo aqui? E você diz da mesma maneira: o que eu estou fazendo longe da casa de Deus? O que eu estou fazendo longe da presença de Deus? Neste mundo, você vai comer só lavagem. Longe da presença de Deus, você não é nada. Sem a presença do Pai, você é como uma folha seca que o vento vai jogando para onde quer. E aí você não tem um destino, você não tem um lugar certo. Você está sendo um cavalo do diabo. Você está sendo um cavalo do inimigo. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos preciosidade a Deus. Nós somos alguém tão querido diante de Deus. Nós veio a este mundo não por acaso. Nós veio a este mundo para um propósito. E Deus, ele tem um propósito a realizar na sua vida. Deus, ele chamou você para ser mais que vencedor. Deus não chamou você para ser cavalo do diabo. Deus não chamou você para ser um objeto do inimigo. Deus não chamou você para viver com a cabeça baixa. Deus não chamou você para viver uma vida derrotada. Deus não chamou você para viver uma vida miserável. Deus não chamou você para viver uma vida cheia de depressões, cheia de transtornos emocionais. Deus não chamou você para viver uma vida cheio de ilusão. Deus chamou você para ser cheio do Espírito Santo. Deus chamou você para ser um eleito, escolhido, alguém adquirido, um povo santo de boas obras, a qual Deus pagou um preço de sangue na cruz, que foi por você, que Ele deu a vida por você. Então, meus irmãos, é tempo de nós retornar para a nossa casa. É tempo de nós retornar para o nosso antigo lar. A gente nunca pode se preocupar com o ambiente, mas nós temos que se preocupar com a nossa vida espiritual. Não podemos, meus irmãos, procurar erros no ambiente, mas sim, não importa o lugar onde você sofreu, o lugar que você foi expulso, o lugar onde você estava congregando e as pessoas não valorizaram você, o lugar onde você estava fazendo a vontade de Deus e as pessoas não conseguiram enxergar isso em você. Você simplesmente foi ignorado, foi desprezado e ninguém viu em você, ninguém viu reconhecimento em você. Mas eu quero dizer para você, o ambiente é apenas detalhes. Nós devemos olhar para o nosso Cristo, o nosso Jesus, que é o nosso Pai, o nosso Salvador. É a Ele que nós devemos recorrer, é a Ele que nós devemos voltar a nossa vida. É a Jesus. Por quê? Porque só Ele que leva para a vida eterna. É Ele que nos leva para a salvação. Então não é tempo de nós ficarmos aí em dois pensamentos. É necessário nós se arrependermos de
todos os nossos pecados. E não importa o que você praticou, não importa o que você fez no passado, não importa o que aconteceu, eu não sei, não quero saber da tua vida. Eu só vim aqui dizer para você que você foi encontrado. Você estava morto e reviveu. Você foi achado novamente. O mais importante é que você está com vida. O mais importante é que você está respirando. O mais importante é que Deus tem te guardado a todo este tempo. O mais importante é que Deus tem te preservado. Eu sei que muitas pessoas vão criticar, vai fazer a mesma atitude do filho mais velho. Não vai querer participar da festa, né? Quando um pecador volta para casa, muitos crentes velhos ali, que age como uma conduta do irmão mais velho, né? Que está ali para criticar. Meus irmãos, não liga para isso. Nós devemos voltar olhando somente para Jesus, porque o único que nos aceita, cheio de defeitos, cheio de problemas, de imperfeições, é somente Cristo. É o que nos aceita, porque Ele ama o pecador. Ele só não ama o pecado, mas Ele ama você. Ele ama você que está me assistindo nessa live. Deus, Ele está te chamando. E talvez amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde para você voltar. E eu não estou aqui pregando religião, não estou pregando igreja, placas de igreja. Meus irmãos, eu estou aqui pregando sobre Jesus, sobre o nosso Pai, o Pai Celestial. Eu estou pregando aqui de um Deus que tem um amor incondicional, um amor infinito, a qual Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu único filho. Já pensou você ter que dar o seu único filho para ser sacrificado em favor de outra pessoa? Você já imaginou você pegar a tua filha que você mais ama, o teu filho que você mais ama, e ter que sacrificar? Deus, vendo a humanidade, mesmo com as suas iniquidades, Deus olhando para baixo e vendo o povo cegos, o povo não sabendo discernir nem o que faz seu braço direito e seu braço esquerdo. Deus olhando para o mundo e vendo o povo com coração mau, vendo o povo que não sabe ter o seu próprio caminho, o seu próprio destino. Mesmo assim, entregou o seu filho por amor de todos nós. Mesmo assim, entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já imaginou isso? Deus entregou o seu único filho para que você, crendo nele, recebendo ele como seu único suficiente salvador da sua vida, você não vai ter morte eterna, você não vai ter a miséria eterna, mas sim, você vai ter a vida eterna. A promessa da vida eterna você alcança através de crer no nome do seu Filho Jesus Cristo. Basta você aceitar Jesus, basta você retornar para casa. Ei, porque longe da casa você vai ter fome, porque longe da casa você vai padecer necessidade, longe da casa você vai estar sem a presença de Deus, longe da casa você vai ter sua angústia, longe da casa você vai ter sua tristeza, longe da casa você vai se sentir uma pessoa derrotada, longe da casa do Pai você vai estar inseguro, você vai estar desprotegido, longe da casa do Pai. Então por isso eu quero chamar a tua atenção. Eu quero chamar a tua atenção para que você venha abrir o teu coração neste momento e deixa Deus guiar a tua vida, guiar o teu ser, guiar o teu coração, guiar os teus planos, os teus projetos. Deixa Ele fazer morada na tua vida, deixa Ele fazer morada no teu lar, deixa Ele fazer morada em toda a tua estrutura, em todo o seu viver. Deixa Deus fazer morada, deixa Deus agir na tua vida. Amém? Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de você. Amém? Então volte para a casa do Pai.